Eu quero nessa noite convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 5, 22 e 24, 22 a 24. Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24. Há uma palavra aí do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. O tema da mensagem que eu quero nessa noite pensar com vocês é: com quem você tem andado? É uma pergunta aí para fazer você refletir. Com quem você tem andado? E eu quero dizer para você que eu não sei com quem você tem andado, mas eu quero dizer a você com quem você deve andar. E eu quero dizer isso a você com base no texto de Gênesis 5, 22 a 23. Veja, acompanha a leitura, e diz assim: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Pai, essa é a tua palavra, ministre nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de entrarmos no texto, continuo orando pela minha família. Os meus filhos não estão acostumados ainda com esse calor, e o Juan não está bem hoje, por isso a Josi não veio, está se sentindo enjoado. Cheguei em casa, estava muito quente, e ele falou: pai, eu estou com muita dor de cabeça, e a Josi ligou que ele estava um pouco enjoado. Então orem aí pela vida do Juan, para que eles são de fato paranaenses, né? Eu só passei por lá. Os dois nasceram, quando o Juan nasceu, estava 4 graus. Quando o Felipe nasceu, estava um pouquinho mais quente, que foi em janeiro. Mas logo nós pegamos um frio assim, fortíssimo no sul. E então eles são acostumados com aquele clima, e eles estão ainda se adaptando a essa pintura toda. Então orem pela vida do Juan e do Felipe. Irmãos, com quem você tem andado? Esse texto que nós lemos de Gênesis, eu gosto e acho interessante que Moisés, nas suas narrativas como escritor, e outros escritores bíblicos, em alguns momentos da história em que eles estão escrevendo, eles param para destacar coisas importantes, como o livro de 2 Crônicas fala de um jovem que teve a sua oração respondida por Deus. Estavam falando da genealogia, e ele para falar da história de um jovem. Que jovem era esse? Jabes, um jovem que teve a sua oração respondida por Deus. E nesse texto a história interrompe para dizer que Enoque andou com Deus. E a história de Enoque, ela fica marcada de uma maneira muito positiva na Bíblia, de uma maneira muito importante, por esse registro aqui. Por isso que está registrado aqui. E o registro é que esse homem foi um homem que andou com Deus. E é interessante que o autor aqui, ele destaca que o tempo de vida de Enoque, o tempo que ele andou com Deus, e ele diz que Deus, depois desse tempo, tomou Enoque para si, levou. As pessoas não viram mais Enoque. E eu não quero me ater a esse tema, esse assunto, né,
de Enoque ter sido levado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Um dia Deus vai levar todos nós. Um dia Deus tomará todos nós seremos tomados, deixaremos esse mundo para morar com Deus. E se você deseja, querido irmão, ter uma história marcada de maneira positiva, ter uma história escrita de uma forma bonita, você precisa saber com quem você anda. E não existe coisa melhor do que andar com Deus. E o texto diz que Enoque andou com Deus. E o que é andar com Deus? Como nós andamos com Deus? Quais são as características de um homem e de uma mulher que anda com Deus? O que isso como as pessoas podem olhar para o pastor Ronaldo e dizer: esse pastor anda com Deus, este é um homem que anda com Deus? Como que as pessoas podem dizer o dia que nós deixarmos essa vida, olhar para a nossa história e dizer: este homem que morreu foi um homem que andou com Deus? E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se isso acontecer com você, as pessoas não precisam lembrar mais nada, apenas que você andou com Deus. Sabe por quê? Andar com Deus é andar na direção certa. Andar com Deus é fazer a escolha certa. Andar com Deus é tomar decisões acertadas. Andar com Deus é viver de acordo com o princípio e os valores de Deus. E essa era a marca desse homem, um homem que andou com Deus. Quando eu estava pensando, lendo, refletindo, orando ao Senhor sobre esse texto, me veio ao coração algumas coisas, e eu viajei muito nesse Brasil, rodei as minhas viagens, na sua maioria, eu andei de carro, viajei muito de carro, viajei pouco de avião. Eu gosto de estrada, eu gosto de dirigir, e eu andei muito de carro. E uma das coisas que me veio ao coração quando eu estava lendo esse texto, é que quando nós andamos com uma pessoa, quando nós andamos com alguém, quando você faz uma viagem com uma pessoa junto com você, quando seja andando a pé, ou de carro, ou de avião, no contexto geral, você tem tempo para estar com essa pessoa. Se você decidir fazer uma viagem com alguém, qualquer que seja, eu quero dizer para você vai ter tempo ao lado dessa pessoa. Se você anda com alguém, você tem tempo para esse alguém. Muitos dos meus amigos que passaram pela minha história são amigos íntimos meus, porque eu tive tempo com eles, porque nós fizemos grandes viagens juntos, às vezes viagens de 18 horas dentro de um carro, outras viagens de 5 horas, outras viagens de 3 horas, e quando você está viajando com alguém, você tem tempo para essa pessoa, para conversar, para ouvir, para se tornar íntimo dessa pessoa. E o texto diz que Enoque foi um homem que andou com Deus, e andar com Deus é ter tempo com Deus. Ninguém pode dizer eu andei com Deus se eu não tive tempo para Deus. Percebe, irmão? Às vezes nós achamos que andar com Deus é vir às quartas-feiras para a igreja. Andar com Deus é eu dizer que eu sou cristão. Mas eu preciso entender que andar com Deus tem a ver em ter tempo com Deus. Enoque era um homem que tinha tempo com Deus, porque se ele não tivesse tempo com Deus, a palavra não diria que ele andou com Deus. Alguém que anda com Deus, alguém que tem tempo para Deus. Tempo na agenda, tempo de oração, tempo de meditação da palavra, tempo de reflexão. O que você faz nas suas viagens? Quem viaja muito aqui, como você gasta o seu tempo viajando? Como você gasta o seu tempo de horário de almoço,
Como você gasta o seu tempo? Como você gasta? Como é que é isso? Como é que é a sua agenda? Qual é o seu tempo com Deus? E eu quero que você pense uma coisa aqui comigo. Eu estou falando de Deus como uma das pessoas, uma pessoa. Eu estou falando de Deus como pessoa. Deus é espírito, mas também é um espírito pessoal, que se relaciona, que se comunica, que chora, que sente ciúme, que sente amor. E eu quero que você imagine Deus como uma pessoa. A Bíblia diz que a história desse homem ficou registrada porque ele andou com Deus. Você tem andado com Deus, querido? Andar com Deus é desenvolver relacionamento com Deus. Alguém que anda com alguém é alguém que tem relacionamento. Relacionamento, intimidade. Como eu disse, nas minhas viagens eu desenvolvi muitos relacionamentos. Pessoas que eu conhecia pouco, quando eu comecei a viajar muito, eu passei a conhecer muito. Talvez você não conhecesse, Luiz, tanto o Getúlio como você conhece agora, porque vocês agora têm viajado junto, não é isso? Tem tido tempo um para o outro, isso desperta um relacionamento. Talvez você não conhecesse, muitas foram as pessoas que quando eu comecei a trabalhar junto, eu passei a conhecer a história da família, eu passei a conhecer a história pessoal da pessoa, porque quando você passa 13 horas dentro de um carro com a pessoa, 10 horas, os assuntos vão surgindo. Isso é relacionamento. Andar com Deus, irmãos, é ter relacionamento com Deus, é conversar com Deus. É investir tempo nessa pessoa, né? É entender que o Espírito Santo de Deus é um ser que se relaciona com a gente. Irmãos, a grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos tendo tempo com Deus, nós não estamos andando com Deus, e isso fica evidente quando você vê o tempo que as pessoas passam em internet, em WhatsApp, em Facebook, em televisão, em filmes. E olha, vou dizer uma coisa, tem filme que não dá para você dizer que você está com Deus não, porque tem filme ruim, e se é ruim, Deus não está nesse negócio. Tem música ruim, tem gente que viaja 3 horas ouvindo música, e música ruim. Eu relaxo curtindo um funk, um negócio ruim, e a pessoa perde a oportunidade de se relacionar com Deus, de investir tempo com Deus. Você já orou dentro do ônibus? Você já orou viajando? Você já falou com Deus caminhando pela rua? Você já falou com Deus lavando roupa, cozinhando? Não sei. É disso que eu estou falando. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus era um companheiro que estava ao lado, presente em todo momento da vida desse homem. E andar com Deus é crescer em intimidade. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que fica notório como as pessoas não têm intimidade com Deus. A falta de intimidade com Deus é um negócio triste. A falta de intimidade com Deus, na busca, na oração, na intercessão, na palavra, é uma coisa que fica evidente na vida das pessoas, é uma coisa que você percebe que não é natural do dia a dia. Não é como abraçar o esposo, não é como abraçar a esposa, não tem sido. E nós precisamos marcar o nosso tempo andando com Deus de maneira especial, de maneira natural, com intimidade com esse Deus. Sabe por quê, queridos? Quando nós andamos com Deus, nós geramos pessoas que andam com Deus. Vou repetir para você. Quando nós andamos com Deus, nós geramos pessoas que andam
com Deus. Enoque andou com Deus, por isso a sua família andou com Deus. Seus filhos andaram com Deus, seus netos andaram com Deus, seus bisnetos andaram com Deus. Sabia disso? Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gênesis 6, 8. 8 e 9, alguém leia para mim. Gênesis 6, 8 e 9. Noé fazia o quê? Noé era o quê de Enoque? Ele era o quê de Enoque? Bisneto. Bisneto de Enoque. E lá na quarta geração, havia um bisneto que estava seguindo os passos do bisavô. Porque o texto diz que Noé andava com Deus. Assim como o seu bisavô, Noé, andava com Deus. Pais que não andam com Deus, homens que não andam com Deus, mulheres que não andam com Deus, não vão produzir pessoas que andam com Deus. Uma igreja que não tem intimidade de andar com Deus, uma igreja que não investe tempo de relacionamento, que não tem intimidade, que não anda com esse Deus, e aí o pastor Paulo tem razão, quando ele diz que o bom que nós tivéssemos um período de oração o dia todo. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui de público, tá, pastor Paulo? Pode começar amanhã. Pode começar amanhã, pastor Paulo. Amém, igreja? Sabe qual é o desafio? É ter gente aqui o dia todo. Mas eu creio que Deus pode levantar. Se nós começarmos a entender isso, o Senhor vai mover e vai acontecer. E pode começar amanhã, sabe por quê? Porque o que é bom, o que é de Deus, o que é palavra, nós precisamos colocar em prática. Nós não precisamos ficar querendo desenhar uma coisa que Deus já nos mandou fazer há muito tempo, é orar. E se achar gente, comece. E me inclua um horário, eu quero estar aqui dentro desse propósito, como pastor. Mas é preciso que a igreja entenda isso, que os jovens entendam isso, que os adolescentes entendam isso, que os adultos entendam isso, que a terceira idade entendam isso, que nós precisamos ter tempo com Deus. E aí, querido, andar com Deus forma pessoas com características de homens de Deus. Veja a característica desse homem Noé. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8. Noé achou graça. Noé achou misericórdia. Noé achou bondade. Noé achou disposição de Deus em abençoar. E sabe em que situação? Presta atenção, eu quero dizer para você aqui. Presta atenção. Qual era o contexto aqui em que Noé acha graça? É um tempo em que a nação estava assolada pelo pecado. Era um tempo em que Deus olhava para a nação e Ele via maldade em todos os lugares. Era um tempo em que Deus olhava, Ele via as pessoas perdidas. As pessoas estavam longe dEle. As pessoas não buscavam a Deus. As pessoas estavam se prostituindo. A nação estava... Deus olhava para a nação com arrependimento, porque o texto diz que ele via que o homem tinha se corrompido e Deus desejou destruir toda a criação por causa da maldade, mas havia um homem, uma família que achou graça diante de Deus. Sabe por quê? Porque era o homem que andava com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, queridos, nós falamos, pastor, está tudo assim porque a nação está assim. Eu pequei porque o outro pecou. Eu faço assim porque está todo mundo fazendo. Quando o homem anda com Deus, ele não se rende ao que o povo está se rendendo.
O povo estava todo corrompido, mas ali havia um remanescente fiel que não se vendia e não negociava a sua fé. Por isso o texto diz que ele achou graça diante de Deus, porque ele era um homem o quê? Veja o versículo 9. Ele era um homem justo, padrão, homem reto, homem constante diante do padrão de Deus. Noé foi encontrado justo, porque ainda que todos tivessem corrompido, ele estava de acordo com os padrões de Deus. Ele estava de acordo com a vontade de Deus. Noé alegrava o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Uma vez, eu vivi uma fase da minha adolescência de muita rebeldia, jovem, muita rebeldia, e eu fiz coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas um dia eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, Deus mudou a minha essência. Deus mudou dentro de mim, eu convidei Jesus de fato para vir morar no meu coração. E Ele mudou, Ele me fez de novo, Ele me gerou de novo. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava passando num lugar, e era uma festa muito profana, um lugar de muita droga, de muita prostituição. E eu estava ali, por uma situação, e naquele lugar, aonde eu estava, não participando nada daquilo, por consequência do espaço, eu estava ali. Eu olhei para o céu e eu disse, no meio de toda essa nojeira, Deus me vê santo, limpo e purificado. Deixa eu repetir para você, você pode estar onde você quiser, mas se você andar com Deus, quando Ele olhar para você, Ele vai ver o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós andamos com Deus, assim como Enoque andou, assim como Noé andou, nós cumprimos o propósito de Deus. Eu vou repetir. Quando nós andamos com Deus, em fidelidade, em sinceridade, com retidão, nós cumprimos o propósito de Deus. Qual é o propósito, pastor, de Deus para a minha vida? Irmãos, o que tem de gente procurando o propósito de Deus, deixa eu dizer, sabe qual é o propósito de Deus para você, meu irmão? Se relacione com Ele, entregue a sua vida para Ele, tenha intimidade com Ele, cresça nele, se aproxime dEle, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Ele vai fazer, meu irmão? Não se preocupa com isso não, vai buscar intimidade com Deus. Vai buscar relacionamento com Deus. Para de ficar querendo buscar propósitos, que os propósitos estão tudo revelados na palavra. Seja obediente ao Senhor, submetam-se à palavra, e ela vos santificará, e ela dará luz para os seus caminhos, e ela será lâmpada para os seus pés. Seja você uma bênção onde Deus colocar as plantas dos seus pés. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós andamos com Deus, nós não apenas cumprimos o propósito de Deus, mas nós também levamos esperança para os condenados pelo pecado. Eu vou repetir, quando andamos com Deus, nós somos canal de esperança para os que estão morrendo sem Cristo. Assim como Noé foi um canal de esperança. As pessoas não se salvaram porque não quiseram, mas ele tinha a mensagem de salvação. Porque Deus havia decidido destruir, e ele disse, venham, entram na arca, porque aquele que entrar vai ser salvo. A mensagem que nós carregamos é, entregue a sua vida para Jesus.
Entrega o teu coração para Jesus, deixa Deus entrar na tua vida e mudar a sua história. Veja como eu tenho vivido o meu relacionamento com Deus. Viva como eu tenho vivido e Deus dará uma nova esperança a você. Quando nós andamos com Deus, nós somos esperança, nós levamos esperança para aqueles que estão em busca. E a minha casa, a minha família, a meu lar se torna uma casa de bênção. Em meio à destruição, em meio ao caos, a casa de Noé foi uma casa de bênção, porque foi uma casa separada por Deus, para que a história continuasse em frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua casa precisa ser uma casa separada por Deus, para a glorificação do nome de Deus. A casa de Noé foi uma casa de bênção, porque o texto diz que aquele homem obedeceu, simplesmente obedeceu ao Senhor. O Senhor disse: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir esse povo. E o texto diz que Noé imediatamente obedeceu à voz do Senhor. Imediatamente ele obedeceu. As pessoas não deram ouvido à sua pregação, não se renderam à mensagem pregada, mas a sua casa foi uma casa de bênção, porque ali Deus proveu a salvação. Ali Deus proveu o cuidado, ali Deus proveu o alimento, ali Deus se manifestou, um Deus amoroso, um Deus zeloso e cuidadoso para com aqueles que se rende às suas ordens e à sua palavra. Se você colocar o seu lar, se você colocar a sua família debaixo da vontade de Deus, em submissão à palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus fará da sua família, da sua casa, uma casa de bênção. E lá terá homens e mulheres que andaram com Deus. E essa história nunca será esquecida, porque através de você a história continua sendo escrita. Através da sua casa, através da sua família, através da minha família, Deus continua no controle da história.